Bom dia, espero que todos estejam bem. Mais uma vez estamos aqui, seguindo essa série Sofrimentos Gloriosos. Hoje vamos estar no segundo episódio. E na semana passada, nós falamos sobre sofrimentos gloriosos, o sofrimento que fortalece, e estudamos a vida de Abraão. E nós falamos na semana passada sobre sofrimentos. Afinal de contas, todos nós estamos sofrendo, passando por dificuldades diversas por causa dessa pandemia e todos os efeitos que ela tem produzido na nossa vida. E uma das perguntas que nós fizemos na semana passada foi, será que esses sofrimentos que nós estamos vivendo, eu consigo tirar algo de bom? Será que eu posso tirar algo de bom desses sofrimentos que pode me ajudar e ajudar as pessoas ao meu redor? E foi com essa pergunta que nós tentamos responder, estudando a vida de Abraão. E também falamos sobre, muitas vezes nós pensamos, eu já ouvi muitas vezes um jargão religioso dizendo que Deus envia o castigo, envia o sofrimento para nos castigar muitas vezes, ou para nos aprimorar, ou para lidar conosco. E quando nós estudamos a Bíblia e vemos o caráter de Deus, vemos o amor de Deus, não condiz com essa afirmação. Nós sabemos que Deus é amoroso, que Deus não quer que seus filhos sofram. Pensando até mesmo em nós que somos pais, você que é pai, você não gosta de ver seu filho sofrendo. Deus também é assim, Deus é amor, e é um amor perfeito. E Ele também não gosta de ver os filhos sofrendo. Não é Deus que impõe o sofrimento para nós. Nós vimos na semana passada que há vários tipos de sofrimento que passamos. Há sofrimentos que nós passamos porque estamos atrás de conquistas, estamos atrás de ser melhores. Um sofrimento como alguém que está estudando, alguém que está se esforçando para ser melhor. E Deus muitas vezes usa esse sofrimento na nossa vida para nos aprimorar. Também falamos sobre o sofrimento que vem de nossas escolhas erradas, nossas más escolhas. E nós sabemos que vamos ter consequências. E Deus nos ama tanto que trabalha em nós com esses sofrimentos, através desses sofrimentos que nós mesmos geramos, para nos resgatar e para evitar coisas piores ainda. Nós vimos também que na vida de Abraão aconteceu isso por causa de más escolhas que ele fez. E hoje nós vamos estudar também na vida de Jacó e ver como Deus trabalhou na vida de Jacó, como Deus lidou com Jacó através das más escolhas que ele fez no meio do caminho da vida dele. E Deus, no amor que ele tinha por Jacó, no cuidado com Jacó, querendo que Jacó se transformasse num grande homem, Deus trabalhou com Jacó, com as consequências que ele mesmo gerou na vida dele, para o bem de Jacó, para libertá-lo de coisas, consequências piores. E então hoje nós vamos estudar sobre a vida de Jacó, e o tema é sofrimentos que transformam. Nós vamos ver na vida de Jacó que ele teve uma grande transformação, e esperamos que, se você está sofrendo hoje, que Deus possa ajudar você a possa conduzir você através desses sofrimentos para uma grande transformação para melhor. E começando então, eu queria que você pudesse acompanhar a Bíblia lá em Gênesis 25 até 27, que é onde nós vemos a história de Jacó. Jacó foi um homem que viveu, na época dele, Deus usou a vida dele para grandes coisas. E Jacó, como você sabe da história, se você não sabe, você pode dar uma recapitulada, pode ir lá na Bíblia, ler em Gênesis. Você vai ver que primeiro foi Abraão, nós falamos na semana passada, né? Abraão e Sara, eles tiveram um filho. Sara era estéril, e Deus prometeu um filho para Sara. E aí nasce Isaac, o filho da promessa, né? E nós estudamos na semana passada todo o envolvimento que houve entre Abraão e Isaac, e foi incrível poder estudar essa história juntos. Isaac, por sua vez, ele se casa, né? Ele se casa com Rebeca, que também era estéril. E Deus abençoa Isaac, e eles têm 2 filhos. Esaú e Jacó, eram gêmeos. E eles nascem, o primeiro que sai à frente é Esaú. E Jacó sai logo atrás, agarrado no calcanhar de Esaú. E a sua mãe dá o nome para Jacó, e Jacó significa o enganador, né?
Aí você podia perguntar, puxa vida, mas por que uma mãe vai dar o nome de um filho de enganador, né? Não é amoroso isso, né? Mas, na verdade, o nome Jacó, o substantivo do hebraico é calcanhar. Só que a mesma palavra, né, que é o verbo do hebraico, o significado é enganador. Então, quando a Rebeca colocou o nome no seu filho de Jacó, ela estava pensando no significado do calcanhar, de pegar no calcanhar. Só que no decorrer da história de Jacó, ele acaba sendo chamado como enganador, porque o nome, a raiz do nome, é muito parecida, né? Então, não foi a mãe que colocou propositalmente, né? E Jacó, eles crescem, Esaú era o filho mais velho, e o filho mais velho, como na cultura hebraica, ele recebia mais herança, ele tinha o direito da bênção do pai. O direito da bênção do pai era como uma confirmação do testamento, era como a passagem dos direitos da casa para o filho mais velho. Havia toda uma importância em ser o mais velho. E essa bênção que o pai dava para esse filho mais velho. E Jacó, muito esperto, muito astuto, ele cria um momento onde o Esaú chega um dia em casa. Você pode acompanhar isso lá em Gênesis 25 até 27. Esaú, eu não vou ler para vocês aqui porque o texto é grande e nós não temos tempo para isso, mas eu queria chamar você a acompanhar. Você vai ver que lá na história, Jacó queria muito os direitos do filho mais velho. E ele cria uma situação, um dia o seu irmão Esaú chega cansado de um dia de caça, faminto, ele faz uma comida maravilhosa e chega para o irmão e fala, me venda os seus direitos de filho mais velho. E Esaú, morrendo de fome, fala, de que me serve isso aqui? E entrega os direitos de filho mais velho para Jacó, demonstrando desprezo, demonstrando que não estava muito aí com a questão de ser o filho mais velho. E Jacó pega os direitos de filho mais velho. Um pouco mais adiante, ele prepara um momento junto com sua mãe, Rebeca, onde ele também vai enganar o seu pai. Você vai ver, você pode ler lá, nesses trechos que eu falei, Gênesis 25 até o 27. Ele prepara um dia, o seu pai já estava velho, né? Isaac já estava velho, não conseguia enxergar direito, estava sentindo que estava chegando o fim da vida dele, então ele chama o filho mais velho para dar bênção. E nesse dia, Jacó faz uma tramóia ali. Ele pega, coloca pelos de carneiro no braço, porque o irmão dele, Esaú, tinha o braço peludo. Ele prepara todo um jeito, ele, junto com a mãe dele, faz todo um esquema para enganar o pai. E o pai desconfia ali na hora, mas acaba abençoando a Jacó, pensando que era Esaú. E aí o que acontece? Jacó pega a bênção do pai, e logo em seguida chega o irmão dele, Esaú. E o irmão, logo quando chega e ele percebe que foi enganado também pelo irmão, ele fica doido. Ele quer matar o Jacó. E olha só, vamos lá, queria que você me acompanhasse nesse trecho, onde Esaú conversa com o pai dele, após ter percebido que tanto o pai quanto ele foi enganado por Jacó. Gênesis 27, versículo 36, que diz assim, e disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Esaú estava indignado, ele estava, imagina você ser enganado, ainda mais pelo seu irmão. Ele estava indignado, ele estava querendo arrancar o pescoço de Jacó. E sabe, é interessante pensar, porque Jacó aqui, ele manipula, ele foi astuto, usou inteligência, e ele engana o seu irmão. E o seu irmão fica doido, quer matá-lo. O que ele faz? Ele foge. Ele sai, ele vai para bem longe,
na casa do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. E lá ele se estabelece, na casa de Labão, e começa a trabalhar, e se apaixona pela filha de Labão, Raquel. E lá, você pode acompanhar na história, você vai ver que lá ele faz um acordo com Labão. Eu vou trabalhar para você 7 anos, e você, para pagar o dote, e você vai me dar a sua filha, Raquel, que eu estou apaixonado por ela. E Labão fecha o acordo com ele. Só que o que acontece no dia do casamento, provavelmente Labão deu uma festa e provavelmente Jacó deve ter bebido um pouco mais. E na hora de consumar o casamento, Labão entrega a sua filha mais velha, Lia, e não Raquel. E Jacó só vai perceber no outro dia. Ou seja, Jacó foi enganado pelo sogro. Sabe o que eu penso aqui? Eu penso sobre a lei da semeadura. Sabe o que é a lei da semeadura? No ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Mas nós sabemos que a Bíblia fala que você colhe o que você planta. Sabe, Jacó foi trapaceiro, ele enganou o pai, ele enganou o irmão 2 vezes, e agora o que ele recebe? Ele recebe de volta o que ele mesmo fez com as pessoas. Ele foi enganado. Ele foi enganado. Sabe o que acontece aqui? Ele faz um outro acordo com o sogro, trabalha mais 7 anos por Raquel, e logo em seguida, você lendo a história, você vai ver que ele também acaba enganando o próprio sogro com a questão das riquezas. Ele estava ficando rico, ele faz um acordo com Labão, e ele faz um acordo onde ele manipula e faz o seu gado ficar mais gordo, mais sadio do que o gado do próprio sogro. Então o sogro começou a ter vários carneiros lá, vários bodes mais fracos, e Labão ficando com os bodes mais fortes. Foi uma tramóia que ele fez de novo, enganando o próprio sogro. E aí o que acontece? O sogro vai atrás dele para tirar satisfação. Sabe o que eu penso aqui? Eu penso nessa história, trazendo para nós até aqui, essa coisa de levar vantagem. Querer sempre levar vantagem. Jacó até então estava aplicando o seu jeito de levar vantagem em tudo, de manipular as coisas, de enganar as pessoas, mas sem levar em consideração que ele teria as consequências. Ele estava tendo as consequências. Sabe, em 1976, um jogador de futebol da seleção brasileira, chamado Gerson, os mais maduros aí de idade devem lembrar do Gerson. E Gerson, ele jogou na seleção brasileira, na Copa de 70, e ele foi chamado a fazer um comercial em 1976, sobre uma marca de cigarro chamada Vila Rica. Naquela época se fazia comercial de cigarro, e o comercial era para mostrar uma marca de cigarro mais barata, e nesse comercial ele diz, o entrevistador chega para ele e pergunta, Gerson, por que você escolheu o Vila Rica? Ele fala, para que pagar mais caro, se eu tenho tudo que eu quero aqui nesse cigarro? Faça como eu, leve vantagem em tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de levar vantagens. Só que o que ele não esperava era que alguns anos depois, a mídia usaria essa frase do Gerson para criar a lei Gerson. O que era isso? Era toda a manipulação ou a corrupção na política, quando alguém queria passar perna em alguém, quando alguém queria levar vantagem desonestamente, dava-se o nome de forma caricata, né? De a lei de Gerson. Coitado do Gerson, se ele soubesse que o comercial dele produziria isso para ele, ele não teria feito, saiu muito caro para ele, né? Mas até hoje se ouve, o jeito Gerson, né? É o jeitinho brasileiro. Isso foi linkado com a cultura brasileira, essa coisa do caráter da cultura brasileira de levar vantagem.
da desonestidade, especialmente quando se refere à política, à corrupção na política, e a corrupção também dos brasileiros quando aplicam a desonestidade. E o Gerson levou essa fama por causa dessa propaganda. Mas sabe, pensando nisso, trazendo para nossas vidas, essa lei da semeadura, ela é real para nós. Eu não sei como você está hoje, mas se você está acostumado a querer levar vantagem, uma mentirinha aqui não tem problema, eu vou mentir para minha esposa, não tem problema, eu quero evitar problemas, então eu vou mentir para ela, eu vou mentir, eu não vou ser tão honesto no trabalho, eu preciso de levar alguma vantagem, eu preciso às vezes receber uma propina aqui para ter uma vantagem com o cliente, ninguém está vendo mesmo, o Brasil é assim mesmo, todo mundo faz isso. Lembra da lei da semeadura. É como um bumerangue, você joga, uma hora ele volta. Aconteceu com Jacó. E pode acontecer com você também. Então toma cuidado, né? Então, isso não funciona. Você não vai ficar, não vamos fazer as coisas de forma desonesta, achando que ninguém vai ver, que vai dar tudo certo. Não. Uma hora a coisa acontece. Sabe, e outra coisa interessante, o que aconteceu foi que, quando Jacó engana o seu sogro, ele vem atrás. Ele vai atrás de Jacó. E Jacó tem uma conversa lá com o sogro, resolve as questões com o sogro, e entra em paz. Foi duro, porque o sogro ficou bem irado com ele. E aí passa-se esse evento, logo em seguida ele fica sabendo de Esaú, que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens. E aí a casa caiu. Imagina isso. Jacó falou, agora eu vou morrer. Ele pensou tanto que ele ia morrer, que ele fez um acordo. Ele dividiu todas as pessoas da família dele em 2 grupos. Um grupo ficou num canto, outro grupo foi para outro canto. Porque se Esaú encontrasse com um grupo, o outro sobreviveria. Ou seja, a casa tinha caído. Sabe o que nós tiramos também de lições aqui para nós? É que muitas vezes a gente quer deixar nosso passado, as coisas do passado mal resolvidas, lá debaixo do tapete, sem resolver. Mas sabe uma coisa? Precisamos resolver, porque uma hora ela aparece. Uma hora a coisa volta, ela vem ao seu encontro. Sabe, se coisas do passado que você não resolveu, coisas com a sua esposa que você não resolveu, com o seu marido, com alguém da sua família, uma hora a coisa chega até você. Então, não funciona deixar para lá. As coisas com o passado, com mágoas do passado, elas vão vir, se você não lidar com elas, para viver bem no presente. E é isso que acontece com Jacó. Jacó, ele ficou tão chocado com essa vinda do irmão na direção dele, que ele foi a pior coisa, a coisa mais difícil para ele. Era ali que ia acontecer o divisor de águas, ou ele iria morrer, ele estava pensando, agora eu vou morrer. O meu irmão falou claramente que ia me matar. E aí acontece algo incrível com Jacó. Ele faz todo o plano dele, sagaz, ele com a astúcia que ele tinha, com a sabedoria. Sabe, Jacó era um homem que ele estava se aproximando de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, mas faltava algo lá dentro do coração dele, algo lá no íntimo, que ele precisava ser transformado. Talvez você que esteja me assistindo aqui hoje, você que já é um cristão, ou você que ainda não se denomina cristão, talvez você esteja olhando para você e vendo coisas que você já mudou. Algumas coisas que você foi lá, se esforçou, aí já mudou. Mas tem coisas lá no íntimo do seu ser, do seu caráter, da sua natureza, que é muito difícil de mudar. Que é muito difícil de se transformar. E é justamente o que nós vamos ver agora, o que aconteceu com Jacó, que é uma esperança para você e para mim. Vamos ler em Gênesis 32, no versículo 22, essa história, desse encontro. Antes do encontro com o irmão dele, com Esaú, Jacó passa uma noite sozinho. E olha só o que acontece.
Naquela noite, em Gênesis 32, versículo 22 até 30. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Eu queria que você agora assistisse esse pequeno vídeo que ilustra o que nós acabamos de ler. Mesmo tendo se tornado um homem riquíssimo por conta do seu voto com Deus no deserto, Jacó carregava dentro de si muitos conflitos, medos, inseguranças, questões mal resolvidas do seu passado. Jacó lutou. Lutou com todas as suas forças. Ele não podia deixar o anjo ir embora sem abençoá-lo. Até que o anjo deslocou a juntura da sua coxa. Jacó buscava o livramento da ira do seu irmão, mas o que ele ainda não havia compreendido é que o seu maior problema não era a situação com Esaú, mas a situação do seu próprio interior. Me deixa ir. Já amanheceu. Não deixarei sair enquanto não me abençoar. Qual o teu nome? Eu sou Jacó. Não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com os homens como um príncipe e prevaleceu. A mudança do nome significou a mudança do interior, do caráter e, consequentemente, da vida dele. E por que não dizer da minha vida também? Jacó se tornou um novo homem. O encontro com Deus fez com que ele se encontrasse. Foi como se seus olhos se abrissem e tudo se tornasse claro. Que cena incrível, não é? Essa cena onde Jacó tem essa luta com o anjo. Quando você lê o texto que nós acabamos de ler antes do vídeo, fala que ele lutou com Deus. Que ele lutou, fala primeiro que ele lutou com o anjo, depois que ele lutou com Deus, que ele
viu a Deus, esteve com Deus ali na batalha, na luta. Nós sabemos que é impossível você lutar com Deus, você ver Deus. O ser humano não consegue ver Deus. Nossa natureza não pode ver Deus. Mas nós podemos ver Deus sim, através de Jesus. Esse homem, esse anjo, está apontando para Jesus. Mostrando Jesus, como se fosse Jesus ali lutando com Jacó, dando a ideia de que nós também podemos ter esse momento de luta com Jesus, para mudar as coisas mais íntimas do nosso ser. Sabe, quando ele pisa, esse anjo pisa na coxa de Jacó, parece até um pouco cruel, né? Porque ele fica doloroso ali, mas a gente precisa entender o que significa esse pisão. Sabe, se você ler em Gênesis 24, versículo de 2 a 4, eu não vou ler com você pode ler depois. Havia um costume no povo hebreu, de quando se fazia um juramento, se colocar a mão debaixo da coxa. Você pode ver isso em Gênesis 24, de 2 a 4, como eu falei, quando Abraão estava velho, e aí ele pede para o seu servo Eliezer ir até um lugar para arrumar uma esposa para Isaac, e ele pede para Eliezer colocar a mão debaixo da coxa e fazer o juramento, que não traria uma mulher que não fosse da sua família. Também nós vemos em Gênesis 47, 29, quando Jacó, um pouquinho mais à frente, quando ele está para morrer no seu leito de morte, ele chama José, seu filho, e pede para José colocar a mão debaixo da coxa e jurar que traria os ossos dele para Canaã. E também nós vemos em Apocalipse 19, 16, isso eu queria que você lesse lá juntos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falando sobre Jesus. Aqui na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que essa questão da coxa? Porque a coxa, nós temos esse osso, que é o fêmur, que é o maior osso que nós temos no corpo humano, e a musculatura da coxa é a maior musculatura que nós temos, onde tem mais força. Quando você vai numa academia, você vê onde você carrega mais peso na perna, através da musculatura da coxa. Você vê o jogador de futebol, onde desenvolve mais musculatura, é na coxa. Então, o colocar a mão debaixo da coxa era um juramento, onde a pessoa falaria, olha, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou dar toda a minha força, eu vou colocar todo o meu empenho para cumprir essa promessa. E quando Jesus escreveu em Apocalipse, disse que estava escrito na coxa dele, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, ele está falando que a força de Jesus é muito superior a qualquer força humana. Ele está acima de qualquer força humana. Então a coxa era um motivo de honra, de força humana. E quando o anjo pisa na coxa de Jacó, ele estava comunicando, Jacó, não é por sua astúcia, não é pela sua força, pela sua inteligência, que você vai ter as mudanças que você precisa ter, mais profunda, mas é pelo poder de Deus. Isso para nós tem um significado muito especial, porque quando nós pensamos nesse encontro de Jacó, logo eu penso em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, aonde Zacarias Deus diz a Zacarias, fala assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, Deus sempre comunicou isso, que as forças que são mais poderosas para lutar conosco, juntamente conosco nas nossas batalhas, é a força que Deus nos dá. E esse lugar onde Jacó trava essa batalha é chamada de Peniel. Peniel significa a face de Deus. E é onde Jacó tem a transformação mais profunda da vida dele. Como eu falei para você, Jacó já tinha um relacionamento com Deus, mas faltava mudanças profundas na vida dele. E é em Peniel que ele tem essas mudanças profundas. Essa noite que ele passa nesse lugar, lutando ali com Deus. Sabe, esse Peniel representa para nós o momento que nós nos encontramos com Deus, para lidar com as coisas mais profundas do nosso coração.
Eu fico pensando na minha vida, a primeira vez que eu passei por um Peniel foi quando eu conheci a Deus, onde eu fui chamado a uma transformação profunda no meu coração, com relação aos pecados, onde eu pude encontrar, através de estudar a Bíblia, eu pude reconhecer as minhas mentiras, o meu egoísmo, a minha ingratidão. Isso foi muito duro para reconhecer, mas a liberdade que isso dá, a transformação, foi incrível. E depois, como cristão, na minha caminhada de vida cristã, várias vezes, vários outros Peniels, por exemplo, para mudar coisas no meu casamento, para mudar coisas na educação do meu filho. Sabe, talvez você está aqui hoje me vendo hoje e está passando por problema no seu casamento. Sabe, ir para o Peniel é você olhar a sua parte, o que você precisa ser transformado. Muitas vezes no casamento é muito fácil ver o marido jogando a culpa para a mulher. Porque minha mulher não muda, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, meu marido não presta. Mas ir para o Peniel é você, ao invés de olhar para a outra parte, olhar para você mesmo. O que você precisa mudar no seu casamento, para que o seu casamento seja outro. Sabe, e fazer isso só é possível com Deus, com Cristo. Por quê? Porque é difícil, nós somos orgulhosos por natureza. Nós precisamos de quebrantamento. Quebrantamento é isso, é você reconhecer os seus pecados, a sua parcela de responsabilidade e lidar com elas, unido com Deus. Talvez você está aqui me assistindo hoje e você está desanimado com seu filho adolescente, que vai dormir tarde, acorda tarde, só fica no videogame, e você fica reclamando, e você fica pegando no pé dele, se queixando, por que meu filho é assim, por que minha filha é assim. E ao invés de você fazer isso, por que você não vai no Peniel, para o seu Peniel, com Deus, para reconhecer qual é a sua parte, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar, para que o seu filho, para você ganhar o coração do seu filho. Você que é jovem, que está me assistindo hoje, de manhã, e aí que está ficando até tarde no videogame, acordando tarde, e ouvindo o seu pai te falar, pegando no seu pé, você precisa ir para o Peniel também. Se encontrar com Deus, para reconhecer a sua parcela de culpa. O porquê que você está fazendo isso? Para você ver aonde você está errando. E mudar o seu coração, em vez de você ficar olhando para o seu pai e falar, esse pai careta, essa mãe careta, que não me entende, por que você não vai para o Peniel e você reconhece a sua parte? Onde você está errando, para você poder ganhar o coração do seu pai, para você ser mais amigo do seu pai, da sua mãe, ao invés de ficar reclamando deles. Sabe, Jacó foi transformado no Peniel. E Deus nos chama também a ser transformados. Sabe, tem uma frase extraída do filme Para Salvar uma Vida, que diz assim, a vida é uma jornada, ela não nos leva a um destino exatamente, mas a uma transformação. Estamos aqui para ser transformados. Sabe, eu sei que muita gente está passando muito sofrimento agora, nessa época da pandemia, mas peça a Deus, para Deus usar esses sofrimentos para transformar você numa pessoa melhor, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, uma pessoa mais profunda com Deus. Uma outra frase de uma autora chamada Marilyn Ferguson, ela diz, que haja transformação, mas que comece comigo. Sabe, isso é uma ótima frase para falarmos nas nossas casas, nossas famílias. Que haja transformação aqui, mas que comece comigo, comece com você. Ao invés de você querer esperar que o outro se transforme. Sabe, todos nós somos chamados a um Peniel. Todos nós estamos sendo chamados a um Peniel com Deus. E é lá onde você vai ter as maiores transformações da sua vida. Você não sabe como chegar lá? Busca ajuda com alguém. Sabe, Jacó foi levado por Deus ao Peniel. E olha o que acontece com ele. Ele é transformado. Ele sai de lá completamente transformado. Até o nome dele muda. De Jacó, que já tinha fama de enganador, para Israel. Que significa o homem que luta com Deus. E dele surge toda a tribo, todo o povo de Israel.
Logo mais à frente, o povo de Judá, que acaba sendo a descendência de Jesus. Deus estava preparando Jacó para algo muito maior e o transformou para isso. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer nos transformar. Deus Ele não quer que nós soframos. Não é Ele que coloca o sofrimento em nós. Nós sofremos por causa das nossas próprias escolhas, mas Deus, no grande amor que Ele tem por nós, Ele usa o sofrimento que nós mesmos causamos para nos transformar em algo melhor, para transformar o nosso casamento, para transformar nossos lares, para transformar o seu caráter, para transformar a sua alegria, a sua tristeza em alegria, para transformar o seu coração. Sabe, Deus está nos chamando ao nosso Peniel. Que nessa manhã nós possamos nos encorajar com a história de Jacó, que apesar de usar toda a astúcia dele, a forma de enganar as pessoas, de manipular as pessoas, Deus o levou para o Peniel e o transformou. Que você possa encontrar esse Peniel, que é essa transformação, esse momento de transformação com Deus, através da palavra dele, para ser outro homem, outra mulher. Que Deus use o sofrimento que muitas vezes você mesmo está gerando na sua vida, ou que as consequências ao redor estão gerando na sua vida, para transformar você em um homem melhor, uma mulher melhor. Para que Deus use você para algo muito maior. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela história de Jacó. Que nessa manhã nós possamos nos inspirar na história de Jacó, de querermos ser transformados pelo Senhor, por causa da sua grande misericórdia, Deus. Sabemos que o Senhor não se alegra com o nosso sofrimento, Deus, mas o Senhor usa o nosso sofrimento, que nós mesmos geramos com as consequências das nossas ações. O Senhor usa para nos aprimorar, para nos fazer melhor, para nos transformar, para ir lá no íntimo da nossa vida e mudar profundamente o nosso coração. A minha oração nessa manhã é que muitos vão querer ir para o Peniel, nesse lugar de encontro com o Senhor, de lutar com o Senhor para ter transformações profundas e sermos homens e mulheres melhores, para que o Senhor use para grandes coisas. Muito obrigado, agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos, meu nome é Edmilson e essa é minha esposa Alessandra. Nós somos casados há 28 anos e temos duas filhas, a Jennifer de 25 anos e a Júlia de 13 anos. E nós estamos aqui hoje para poder compartilhar a nossa caminhada com Deus. Na época eu trabalhava no consultório odontológico, várias irmãs da igreja passavam lá, era paciente da dentista, então na época eu recebia vários convites, né, para ir para a igreja, para ir em bate-papo, em teatro, inventava desculpa para não ir e nem comentava em casa, tinha receio de chegar em casa e falar que fui convidada para uma igreja evangélica, até que a gente estava passando por uma fase muito difícil no casamento, estávamos já pensando em divorciar, já estava até procurando casa para alugar e decidimos visitar um bate-papo, na época da casa do Aquiles da Solange, que é o bate-papo que era o Marcelo, a Rosângela, Carrião e Sueli e Maria Alexandra. Chegando lá, vimos o bate-papo como uma família e ficamos impactados, né, com o que eles tinham ali, né, que era tão difícil ver, né, o amor que eles tinham pelos outros. E aí, lembro até hoje o Marcelo falando sobre casamento e como Deus nos espera como uma noiva. Não sou muito de falar, mas nesse dia acho que Deus me tocou para falar sobre o irmão que a gente estava divorciando e aí nos sentimos amados, né? E no mesmo dia o Carrião e a Sueli nos convidaram para estudar a Bíblia, nós aceitamos. Lembro até hoje, no primeiro estudo, nós recebemos uma Bíblia de presente, nunca tinha aberto uma Bíblia antes. E a transformação que Deus foi fazendo em nossa vida, cada estudo que passava, mudando, né, as nossas formas de agir, de pensar. Em 4 meses nós fomos batizados.
Como a minha esposa acabou de compartilhar agora, nós estudamos a Bíblia e nós estudamos a Bíblia no dia 15 de maio de 2011. Eu lembro como se fosse hoje, né? A forma de como eu era antes de conhecer a Deus e como foi após conhecer a Deus. Porque antes de conhecer a Deus eu lembro muito bem que eu era um pai muito ausente, eu era um marido muito ausente, não tinha muita paciência em casa, eu era uma pessoa muito nervosa no trânsito, eu era uma pessoa que tinha poucas amizades, confiava muito pouco nas pessoas. E após conhecer a Deus, como foi transformador nossas vidas, como nós passamos a ser outras pessoas conhecendo a palavra de Deus. O impacto na nossa família, eu lembro como se fosse hoje, foi tão forte que a minha filha Jennifer, mais velha, logo após um ano que nós havíamos sido batizados, eu lembro que ela decidiu estudar a Bíblia e logo em seguida ela se batizou. E irmãos, é muito gratificante, muito especial você poder deixar Deus agir na sua vida, Deus transformar a sua vida a cada dia, você ser uma pessoa melhor para Deus. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que Deus tem me transformado. Hoje eu sou um pai mais presente, hoje eu sou um marido mais presente, hoje eu dedico mais tempo à minha família, graças a Deus e graças a irmãos que pagaram o preço para estar conosco nessa caminhada. E é muito gratificante ver essa caminhada com Deus, mesmo depois do batismo. Nós tivemos crise, né? Tivemos fases difíceis, né? E a importância, né, de ter irmãos nessa caminhada, né? Na alegria e na tristeza, e como Deus nos transformou, né? Em cada momento, caráter, né? Hoje eu tive a oportunidade de ter a construção, de ser uma mãe melhor para minhas filhas, uma esposa melhor. E Deus vem nos transformando, e nós precisamos de Deus todos os dias. A transformação é diária. Todos os dias da nossa vida nós precisamos de Deus, da palavra dele, e é muito gratificante porque de pensar que nós fomos escolhidos para estar no reino de Deus, né? Para seguir Jesus Cristo. E é muito importante para a gente ter Deus na nossa vida hoje, na nossa família, ter uma estrutura, né? Olhar para trás e ver que vale a pena sim você lutar para ter uma família construída na palavra de Deus.